Então vamos para o caso que a gente não conhece a variância. A gente viu nos casos, nós vimos lá nos casos anteriores, que algumas características podem acontecer. Entre elas, eu posso ter que as variâncias são iguais ou são variâncias diferentes. Ou seja, quando nós precisarmos testar hipótese de duas populações onde nós desconhecemos a variância, nós precisaremos primeiro analisar a igualdade ou não dessas variâncias desconhecidas. Ou seja, temos indícios estatísticos que nos levem a concluir que as populações, mesmo com variância desconhecida, são iguais? Ou temos indícios estatísticos de que as populações, mesmo com variância desconhecida, possuem variâncias diferentes? Ok? Então, para proceder à análise de populações normais com variâncias desconhecidas, para que a gente consiga aplicar os testes adequadamente, nós precisaremos inicialmente testar se nós rejeitamos ou não a hipótese de que essas populações, mesmo com variâncias desconhecidas, sejam iguais ou diferentes, tá? E é isso que a gente vai fazer aqui por diante, ou seja, eu vou passar para vocês um teste que vai fornecer subsídio para que vocês rejeitem ou não das variâncias serem iguais ou diferentes, tá? Então, temos duas populações, eu vou chamar de sigma 1, 2 a variância da população 1, a amostra 1, que provém dessa população. População 2, ela vai ter variância sigma 2, 2. Vamos também pegar uma amostra 2 dessa população 2. E o que eu quero testar aqui é, com base na amostra, eu quero saber se as variâncias das populações 1 e 2 são iguais. E para isso nós vamos ter que também realizar um procedimento de teste de hipótese. Lembrando que, o que é testar hipótese? Testar hipótese é você construir um conjunto de hipóteses, que nós chamamos de hipótese nula e hipótese alternativa, H0 e H1, respectivamente. Com base nisso, nós construímos uma estatística de teste, que é função da amostra e também função da informação contemplada em H0. E se essa estatística de teste cair em regiões pouco prováveis, nós rejeitamos a informação contida em H0. Ok? Quem será a nossa estatística de teste nesse caso? Então, lembrando que o que nós gostaríamos de testar é H0, hipótese nula. A variância da população 1 é igual à variância da população 2? Hipótese alternativa, a variância da população 1 é diferente da variância da população 2. Porque essa análise será essencial para que a gente realize testes de hipóteses para populações com variâncias desconhecidas. Nesse caso, pessoal, a estatística de teste, ela segue uma distribuição F, tá? E ela é dada a estatística de teste, nesse caso, é dada pela variância amostral da população 1 sobre a variância populacional desta população, dividido pela variância amostral da população 2 pela respectiva variância populacional. E esse quociente de quocientes tem uma distribuição F com N1 menos 1 graus de liberdade, N2 menos 1 graus de liberdade. A distribuição F ela é caracterizada por dois parâmetros. Grau de liberdade do numerador, que é os primeiros aqui que compõem a distribuição F, e graus de liberdade do denominador. Então, nesse caso, é tamanho da amostra da população 1, que está no meu numerador, menos 1, e o segundo grau de liberdade é tamanho da amostra da população 2, menos 1. Ok? Como nós vimos anteriormente, se nós temos um teste de igual versus diferente, a gente está lidando com um teste bilateral, ou seja, pego a estatística de teste, calculo ela com base na informação contida em H0, se ela cair nas caudas da distribuição F, nós rejeitamos H0. Caso contrário, nós não temos evidências para rejeitar H0. Ok? O que difere um pouco do que a gente viu até agora é o fato de que a distribuição F ela não é mais simétrica, né? Ou seja, o comportamento ao lado à esquerda da média e à direita da média não é mais igual. Então a notação agora vai mudar um pouquinho. Por quê? Então, quando nós vamos rejeitar H0? Se a minha estatística de teste, que eu chamei de F0, estiver nas caudas da distribuição. Ou seja, se F0 for maior
que uma F alfa sobre 2, N1 menos 1, N2 menos 2, onde esse F de alfa sobre 2 é o valor crítico da distribuição F, que deixa na cauda esquerda da distribuição área alfa sobre 2, e se F0 for menor que uma F, 1 menos alfa sobre 2, N1 menos 1, N2 menos 1. Ou seja, esse F de 1 menos alfa sobre 2 é nada mais do que o nível crítico, o valor crítico da distribuição F, que deixa na cauda direita área alfa sobre 2 e, consequentemente, na cauda esquerda, 1 menos alfa sobre 2. Vocês verão que a tabela F, a distribuição F, assim como a distribuição normal e a distribuição T também, é uma tabela que a gente encontra, ela pode ser especificada a partir de tabelas específicas, tá? O que facilita muito a nossa tomada de decisão, e ela também está implementada no software R, tá? Então, com base nisso, a gente consegue, então, rejeitar ou não a hipótese de igualdade de variância entre duas populações normais, onde eu desconheço a variância, ok? Um exemplo aqui para que a gente consiga contextualizar o que está sendo dito, ó. Suponha o seguinte, ó, 2 programas de treinamento de funcionários foram efetuados. Os 21 funcionários treinados no programa antigo apresentam uma variância de 146 em suas taxas de erro. No novo programa, 13 funcionários apresentaram uma variância igual a 200, tá? Utilizando um nível de significância de 10%, uma probabilidade do erro tipo 1 de 10%, podemos concluir que as variâncias são diferentes para os dois programas? Então, o que nós estamos querendo testar aqui? Hipótese nula. Variância do programa 1, variância populacional do programa 1 é igual à variância populacional do programa 2? Ou elas são diferentes? Ok? Então, nós vamos para o R novamente. Está implementada a rotina de teste. Basta introduzir as variáveis de entrada e ele faz automaticamente esse cálculo, tá? Então vamos lá. Nosso exemplo dizia que meu método antigo eu tenho 21 funcionários, ok? A variância amostral foi de 146. No método 2, no método B, eu tive 13 funcionários com variância amostral de 200. E eu quero um alfa, um nível de significância do teste de 10%. Então, está implementado o cast aqui que é igual versus diferente. A estatística de teste se resume ao quociente entre a variância amostral da população A e a variância amostral da população B, dado que sobre H0 essas duas variâncias populacionais são consideradas iguais. Então, elas se cancelam na estatística de teste. Então, a minha estatística de teste, nesse caso, é 0,73. Vou utilizar a densidade de uma distribuição F com N menos A menos 1 e N menos B menos 1 graus de liberdade. Está aqui a minha densidade da distribuição F. Como é um teste bilateral, ok? Eu desenho as regiões críticas. Notem que agora nós não temos mais simetria. Pego a minha estatística de teste. Podemos observar claramente que ela está fora da minha região de rejeição. Portanto, nós não rejeitamos H0. Ou seja, nós temos indícios estatísticos que nos levam a concluir de que a variância do programa antigo é igual à variância do novo programa. Ok? Lembrando que o nosso intuito final aqui é justamente fazer o teste de média. Então, para esse caso aqui, nós utilizaríamos teste de média para variâncias desconhecidas e supostas iguais. Ok? Então, é um teste que vai preceder a maioria dos testes de hipótese de média de duas populações que nós vamos utilizar daqui por diante. Ok? Um outro exemplo que eu tenho aqui, ó, o gerente de uma loja de carros está testando duas marcas de pneus radiais. Eu acho que vamos ver um outro exemplo em que o gerente de uma loja de carros está testando duas marcas de pneus radiais, ok? Ele coloca ao acaso um pneu de
cada marca nas duas rodas traseiras de 8 carros e anda com os carros até os pneus se desgastarem, tá? Os dados em quilômetros estão mostrados a seguir. Então, o meu interesse agora é com relação se a marca A e a marca B são homogêneas com relação ao tempo de desgaste, ou seja, se essas variâncias são iguais ou não, se eu tenho indícios de igualdade ou não de variância dessas duas populações. Então, tá aqui, eu coloquei, são 8 veículos. Então, esses veículos rodaram com a marca 1, aqui estão as quilometragens até a obtenção do desgaste do pneu. Então, 36.925 quilômetros, o carro 1 com a marca 1, já com a marca 2 foi 34.318 e assim por diante. A pergunta é, existe diferença na variabilidade da duração dos pneus em ambas as marcas? Considere um nível de significância de 0,01. Nesse caso aqui, novamente, nós vamos supor que as populações são normais, ou seja, que a variável de interesse, tanto para a marca 1 quanto para a marca 2, segue uma distribuição normal, e nós vamos testar se eu tenho indícios que me levam a concluir acerca da homogeneidade no desgaste dos pneus. Tá? Então, pessoal, é da mesma forma. Então, eu tenho a marca A, eu venho aqui, imputei os valores. Então, eu tenho NA, o tamanho amostral da marca 1, tamanho amostral, a variância amostral da marca 1, tamanho da amostra da marca 2, variância amostral da marca 2 e meu alfa, que é de 1%. Ok? Volta aqui, só basta eu rodar novamente o meu teste. Calculo a estatística de teste, que nesse caso é 1.13, tá? Ploto as curvas, as regiões de rejeição do meu teste. Meu teste a 1%, a minha estatística de teste está fora da minha região de rejeição. Portanto, nesse caso também, eu não tenho indícios estatísticos que me levam a concluir que a variância amostral dos pneus A seja diferente da variância amostral Observando a estatística de teste, novamente, como a nossa estatística de teste não pertence às regiões de rejeição, a um nível de significância de 1%, eu tenho indícios que me levam a não rejeitar H0, ou seja, a não rejeitar a hipótese de que a variância no desgaste da marca A seja igual à variância no desgaste da marca B. Ok?